TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 1º de novembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a participação de uma dupla petropolitana no Rock the Mountain, de reforçar a importância do planejamento financeiro e também de valorizar o trabalho do projeto Reage Mãe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Estamos aqui com a Tainara e com a Dandara, que vieram conversar com a gente sobre o Rock the Mountain e também sobre a carreira musical delas. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Um prazer receber aqui vocês no programa. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar de música, vou pedir para que vocês se apresentem para o nosso público. Eu sou a Tainara Claudino, estou com 26 anos, já estou na música desde os meus 7, 8 anos por aí. Eu sou a Dandara Claudino, tô com 24 anos e eu tô na música também desde os meus 6 anos. Vocês já começaram falando sobre desde quando vocês estão nesse meio musical e justamente é sobre isso a primeira pergunta. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre a trajetória musical de vocês. Como eu disse, começou a gente bem novinha. Nós começamos com 3, 4 anos cantando no coral da igreja. Acho que a maioria das pessoas começa assim, né? Cantando na igreja, e aí a gente saiu. E por volta disso, 7, 8 anos, entre 6 e 8 anos, começamos a tocar violino. Porque a minha irmã mais velha começou a tocar, e aí a gente olhou, ficou interessada, e aí a gente começou a tocar também, né? Um tempo depois. E aí foi isso, depois que a gente começou a tocar violino, nunca mais paramos. A gente fez aula durante um tempo, e paramos com a aula, mas a música nunca saiu, né, do nosso convívio. A gente sempre teve esse flerte com a música. Essa questão de ter a música na vida é bem interessante e faz muito parte da nossa cultura, não é mesmo? A cultura musical está muito dentro das casas brasileiras. Com certeza. Sim, a gente começou bem espelhados na nossa mãe. Nossa mãe também era cantora, fazia evento, cantava em vários restaurantes da cidade. E a gente cresceu nesse ambiente, então se espelhando nela sempre. E hoje em dia a gente consegue trabalhar com a mesma coisa que ela trabalhava, né? Cantando, fazendo eventos. Vocês até comentaram que vocês começaram no coral da igreja, depois partiram para a questão do violino, acompanhando a irmã de vocês. E atualmente, que estilo musical vocês tocam ou cantam? A gente gosta de um pouco de tudo, né? Então, desde a MPB até o pop, sei lá, Elis Regina, Ana Vitória... Tudo inserido nesse meio, a gente bastante Bruno Mars, a gente tem muitas referências dos cantores americanos, né? Whitney Houston, Aretha Franklin, a gente tem essas referências e a gente não canta ainda esses estilos, mas tudo influencia, então a gente flerta com todos os estilos musicais, a gente gosta de misturar tudo, né? Um pouquinho de tudo. A gente está começando a explorar novos ambientes, né? A gente trabalhava bastante com MPB e pop, agora a gente está tentando um pouquinho do internacional, do samba, então a gente está aos pouquinhos ali conhecendo outras vertentes. Isso é bem interessante de ser destacado porque justamente essa variedade de estilos musicais, essa variedade de coisas que vocês praticam atinge um público ainda maior, não é mesmo? Porque não necessariamente uma música que vocês cantam vai atingir todas as pessoas. Exato. Mas se vocês cantarem, tocarem vários estilos musicais, a chance de atingir mais pessoas aumenta, não é mesmo? Com certeza. A gente procura até mesmo focar, né, em atingir a todos os públicos, porque nós temos ali entre os 20 e 30 anos, então... Ai, meu Deus, isso pesou um pouco. Eu já tô quase lá. Mas a nossa introdução musical veio através da minha mãe, que já é de uma outra geração. E como a gente trabalha em escola, a gente está inserido nesse contexto de jovens, então a gente sabe o que as pessoas estão ouvindo hoje em dia. E aí a gente consegue tanto gostar quanto passar para as pessoas tudo, né? Desde, como eu disse, lá de trás,
Chico Buarque, Gal, até quem tá vindo agora, o Bruno Mars, Lady Gaga, essa galera aí mais atual, Ana Vitória. E eu acho legal porque é realmente isso, todo mundo se sente representado, todo mundo se sente abraçado, e é o que a gente gosta de fazer mesmo, cantar de tudo um pouco. E até perguntando sobre essa variedade ainda, como que é para vocês ficar variando esse estilo musical? É algo que deixa muito mais trabalhoso ou é algo que, por vocês estarem sempre inseridas nesse meio musical, já é algo que flui mais naturalmente? A gente acaba ficando mais natural, porque em casa a gente tá sempre com música o dia inteiro, rádio tocando o dia inteiro. E então, saltando de rádio em rádio, uma hora você vai ouvir um internacional, outra hora você vai ouvir um clássico. Então, na hora que a gente tem que, por exemplo, fazer algum show, que a gente para definir algum repertório, vem várias ideias de músicas, então a gente acaba que naturalmente vai variando todos esses estilos. Sim, com certeza. A gente já pensa em botar muita coisa junto, desde o samba até o MPB, até o pop nacional, internacional agora, que a gente está começando também a trabalhar. Então já vem tudo, é bem natural, não tem meio que uma trava para, sei lá, para pensar em algum estilo determinado, porque a gente sempre vai ter pelo menos um leque de umas 5 a 6 músicas dentro de cada estilo. Então acho que isso é muito importante, até por isso a gente veio ouvindo música desde pequena, minha família sempre deixou isso muito inserido na nossa criação, então fica fácil, não tem uma trava pra gente pensar em algum estilo que não seja muito a nossa praia, que a gente também gosta de tudo. Eu acredito que o difícil seria a gente ter que focar em um estilo só, porque é isso, as ideias vêm e aí a gente quer fazer tudo junto. É um ponto bem interessante de destacar e de entender, porque muita gente pode pensar, nossa, tal banda ou tal cantora é de um estilo musical. Isso. Mas vocês variando, fica até sendo mais as artistas em si, e não conhecida pelo estilo musical. Exatamente. É um ponto interessante de entender e de ver intenção. que é algo, uma realidade na nossa música. Exatamente. E eu queria perguntar para vocês, vocês falaram sobre seleção de músicas, seleções de música para determinado show, e é importante a gente destacar, né? Já estamos em semana de Rock the Mountain, Sim. vocês vão se apresentar. Queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre como é que vai ser essa apresentação e como é que foi até chegar nesse festival que é tão grande aqui na nossa cidade. Pode falar um pouquinho. Então, a gente sempre fez esse trabalho com música, incluindo várias vertentes, então com canto, violino, violão, mas sempre participando de vários grupos, até que a gente começou a ver que talvez pudesse nascer uma possibilidade de fazer um trabalho mais fechadinho, um trabalho mais nosso, porque a gente se entende, né? Não por sermos irmãs somente, mas a gente tem uma ideia musical muito parecida, um conceito musical, a gente veio do mesmo berço familiar, então as nossas ideias são bem parecidas. E aí começaram a surgir algumas oportunidades de trabalhos pra gente fazer, e a gente foi fazendo nós duas, assim, e nós começamos a fazer um trabalho de backing vocal com um amigo nosso, Igor Og, e no ano passado a gente cantou com ele no festival. E a gente cantando com ele, um dos produtores, né, lá do Palco Coreto, veio apresentar o responsável do palco pra gente, falar pra gente contar um pouquinho do nosso trabalho pra ele, pra gente tentar fazer essa parceria. Isso. E aí foi assim, ele veio e falou com a gente, vocês têm um trabalho, né, só vocês duas. E aí a gente falou, sim, não é nada oficial ainda, né, mas a gente tá tentando começar de algum lugar. E há um tempo atrás, eu acho que tem uns 3 anos, a gente fez um show só nós duas, voz e violão, na festa Ubuntu, que é a festa da Semana da Consciência Negra, e aí foi só nós duas. Então, daí que foi o pontapé inicial pra gente começar. E aí, o produtor do palco falou com a gente, eu entro em contato com vocês e tal. E aí, no início, a gente ficou até meio desacreditada, né? Porque nós não tínhamos Instagram, a gente não tinha nenhum trabalho divulgado só nosso. Nem nome. Nem nome do grupo, nem nada. E aí, realmente, a produção do Palco Coreto entrou em contato com a gente falou, agora ficou sério, então agora vamos ter que fazer. E como já estava na ideia, a gente já estava com a vontade de fazer, uniu o útil ao agradável. Foi muito legal.
É interessante ver que foi um desenvolvimento natural, né mesmo? Sim. Não foi tanto algo que vocês foram procurando. Claro, correram muito atrás, fizeram todo o trabalho, mas não foi algo que vocês procuraram eles para tentar apresentar. Não. Foi o contrário, foi o caminho Foi. dos produtores procuraram vocês porque se interessaram no trabalho de vocês. Sim, Algo bem exatamente. interessante de se acompanhar. Uhum. E como é que tá a expectativa para essa apresentação, gente? Tá gigantesca. A gente tá fazendo um trabalho, é muito grande, né? Na hora de apresentar ali, são 40 minutos mais ou menos. Então, só sai naturalmente, mas todo o trabalho por trás, todos os bastidores, é muita coisa que a gente tem que fazer, que tem que correr atrás. Mas agora a gente chegou numa fase bem legal, que é a fase dos ensaios com a banda, que a gente começa a tirar as coisas do papel. Nós estamos contando com 3 músicos incríveis da nossa banda, que é o Dino Fernandes na bateria, Daniel Pellegrini no teclado e o Danilo Henriques no violão. E a gente agora está conseguindo unir o que a gente pensou com o que o festival pede, com as ideias de cada um. E então a gente tá com a expectativa bem alta, porque a nossa energia tá bem legal, o trabalho tá ficando bem legal. A gente tá bem ansioso para poder mostrar isso logo pra galera. E tá fluindo bem fácil os ensaios com a galera da banda, porque além deles serem pessoas incríveis, são músicos, artistas sensacionais, a gente já se conhece há muito tempo, né? O Danilo, por exemplo, que vai tocar violão com a gente já tem um trabalho há quase 15 anos. O Daniel Pellegrini tem uns 10 anos que a gente conhece, o Dino também tem bastante tempo. Minha mãe. E então, além da gente ter procurado eles, porque sabíamos que eles iam dar conta de fazer o que a gente tinha pensado, a gente sabia que o trabalho ia fluir bem. Então, a expectativa está bem alta, a gente tem certeza que vai ser um show muito legal. A ansiedade também está grande, né? Porque é o nosso primeiro show, assim, com banda, e já num festival tão importante, né? Como o Rock the Mountain, o maior festival de música da cidade. Mas a gente está com a expectativa boa, estamos tranquilos que vai dar tudo certo, mas nervosas, confesso. Não, sem dúvida nenhuma vai dar tudo certo. Uhum. E eu já disse, mas vou até repetir, é interessante ver e de perceber como que fluiu naturalmente. Porque a relação de vocês fluiu naturalmente pela proximidade, por serem irmãs. A participação fluiu naturalmente, os outros participantes da banda também fluíram naturalmente, por serem pessoas já conhecidas. Então é um trabalho todo que está fluindo da melhor maneira possível, do jeito mais natural possível. Sim. E tem tudo para dar certo. E para as pessoas que quiserem acompanhar vocês no Rock the Mountain, quando que vai ser a data do show e o horário também? Então, nossos shows vão ser nos 2 sábados, no dia 1º e no dia 8, às 2h30 da tarde. Interessante. Então, é aquele show mais cedo para o pessoal Show poder aproveitar o dia todo. Isso aí. Porque é algo interessante, porque o Rock the Mountain, muitas das pessoas acham que é um festival mais noturno, mas não. Tem um dia todo de atrações, tem muita coisa no parque, inclusive. Tem várias atrações, não só musicais. E é muito bom chegar cedo para poder aproveitar tudo da melhor forma possível. Isso aí, já chega, já ouve boa música, já curte o resto do festival com a energia boa lá em cima. Ali no Palco Coreto, inclusive, vão acontecer muitos shows muito legais. Então é legal chegar cedinho para curtir tudo, aproveitar tudo. Perfeito, gente. E para vocês agora, vendo vocês estando nesse meio, sendo artistas petropolitanas, queria saber de vocês qual é a importância da participação no festival, tanto para a visibilidade, claro, da banda de vocês, mas também para os músicos petropolitanos no geral. Então, o festival, ele abre portas para a galera aqui da cidade. É uma coisa muito importante, porque nós duas, né, como artistas independentes, a gente sabe a dificuldade que é para a gente alcançar certos lugares. A gente não faz parte de uma grande produtora, muito pelo contrário, a gente não faz parte de produtora nenhuma, então a gente ali com o nosso trabalho tentando chegar em algum lugar. E o festival abrir essa porta, o Palco Coreto trazer essa visibilidade para a galera daqui é muito importante. E eu espero que com o nosso show a gente consiga incentivar também a galera que está querendo começar, mas não sabe como, porque é isso, você tem que deixar fluir naturalmente, mas também tem que dar aqueles empurrãozinhos. Então, por mais que tenha uma vergonha na hora de dar uma entrevista, é bem importante a gente estar nesses espaços. Finge que já está acostumado, vai lá, faz o show, se acha realmente o artista grandão que está lá nos outros palcos,
porque isso que é o importante, é a galera poder perceber que aqui na cidade tem artistas tão bons ou até melhores do que lá fora. Porque a cidade acompanha muito a arte de fora e pouco a arte local, né? Mas também tem muita gente grande aqui dentro. Sim, a cidade, né, Petrópolis é um berço de artistas no geral, tanto da música, da dança, do teatro. Tem muita gente boa aqui e o festival Rock the Mountain é um festival tão grande, tão importante. Valorizar esses artistas daqui é de uma importância, de uma sensibilidade, de um carinho imenso, né? Você valorizar o que tem de bom dentro da cidade, que é muita coisa, e realmente, principalmente o nosso trabalho, é um incentivo para a galera que está começando, porque nós duas não temos um álbum lançado com músicas autorais nem nada, e falando diretamente do Palco Coreto, eles abraçaram a ideia de dar oportunidade para a gente também, né, para começar, porque a gente sabe que o início é sempre o mais difícil, é muito complicado você ter a ideia, você tirar a ideia do papel e fazer nascer o trabalho. Então, a partir do Festival Rock the Mountain, de possibilitar que os artistas de Petrópolis mostrem a arte deles para um festival tão grande, que vem gente de todos os lugares, é muito legal. E o Palco Coreto de abraçar os artistas pequenos também dentro da cidade, porque a gente vê que realmente faz sentido, é um incentivo muito legal, é um pontapé inicial já enorme, né? Perfeito, gente, muito bom, é muito bom a gente valorizar realmente a cultura local, valorizar a cultura petropolitana e também os diversos artistas, que vamos dizer assim, que ainda são de menores escalão das diferentes localidades, não só de Petrópolis, mas de qualquer cidade que as pessoas estejam nos acompanhando nesse momento. E agora já finalizando, queria pedir para vocês fazerem um convite para o nosso público para acompanharem vocês no Rock the Mountain, também acompanharem vocês nas redes sociais, para conhecerem mais sobre o trabalho de vocês duas. Então, os nossos shows vão acontecer no dia 1º e no dia 8 de novembro, no Palco Coreto. A gente tem um perfil no Instagram, que é o duo.taidai, correto? Vai ser bem legal, a gente espera contar com a presença de todo mundo que está assistindo o programa. Vai ser um show bem legal, a gente promete que vai ter bastante variedade, todo mundo vai saber cantar pelo menos uma música, e eu acho que vai ser um trabalho bem legal. Lá no nosso Instagram tá contando um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho de cada uma, um pouquinho das duas juntas, tem uns pedacinhos de show que nós já fizemos. Então a gente convida a galera a conhecer o nosso Instagram. Ele tá bem no iniciozinho ainda, nosso projeto é um projeto bem recente, mas a gente pretende crescer muito ele ainda para apresentar cada vez mais nossa arte pra galera. Então só para lembrar do .taidai, TIEDY. Perfeito, gente. Muito obrigado por terem vindo, Dandara e Tainara. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer e também muito sucesso. Tenho certeza que o show do Rock the Mountain vai ser muito bom. E, é claro, todos os próximos shows e esse desenvolvimento da banda que está fluindo de um jeito tão natural e com certeza vai ser um sucesso muito natural entre a nossa sociedade e entre todo o público do Rock the Mountain e de todo o público que vai acompanhar vocês futuramente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer Foi estar de aqui com verdade vocês. um prazer receber vocês aqui. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com o Mairon Duarte, que veio conversar com a gente sobre algumas dicas contábeis para esse final de ano de 2025 e também, é claro, para começar o planejamento para 2026. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigado aí pela gentileza do convite. Um prazer te receber aqui no programa, um assunto tão importante para toda a sociedade, claro. E a gente precisa ficar atento no momento desse planejamento. Antes da gente começar a falar especificamente sobre essa questão de contabilidade, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou o Mairon Duarte, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria localizada aqui em Petrópolis, né? Consultoria de gestão empresarial. Nós ajudamos as empresas a se organizarem. Apesar de você ter mencionado contabilidade, né? O nosso foco não é contábil, é o foco financeiro, né? Que é a finança, né? Que é o que bate no bolso do empresário e principalmente do pequeno empresário, né? Então essa época do ano é muito importante, né? Porque é a época onde a gente começa a receber um pouco mais de dinheiro, né? Tanto assalariado quanto o pequeno empresário, né? E as demandas para a gente gastar também são muito maiores, né? Então é importante a gente realmente conversar sobre esse assunto. A minha empresa aqui já tem 20 anos aqui em Petrópolis, eu já tenho 40 anos de experiência, já trabalhando sempre com consultoria de gestão empresarial, ajudando as empresas de qualquer porte justamente a se organizar internamente. Desde 2015 para cá, o nosso foco é só pequena empresa, né? Então a gente criou um produto chamado Diretor de Aluguel, né, que o nome veio do marido de aluguel, onde nós ajudamos o pequeno empresário a organizar a empresa dele. Perfeito, um tópico bem interessante da gente destacar, mas antes disso vamos falar sobre esse final de ano, né, que a gente já está aqui nos últimos dias de outubro e é muito importante fazer esse planejamento, porque como você mesmo disse, é um período onde as pessoas costumam gastar mais, também recebem mais, que a gente tem o 13º se aproximando, por exemplo, mas tem que ter um planejamento muito importante nesse momento para não acontecer um descontrole e gastar mais do que recebe, não é mesmo? Exatamente. A gente tem que ter duas coisas, né? Disciplina e educação financeira. Essas duas têm que caminhar junto. Infelizmente, nós, né, eu me incluo até nesse negócio, a gente bobeia muito com a questão de educação financeira. A gente acaba também caindo na cilada das propagandas, né? E hoje está tudo mais fácil da gente adquirir, da gente comprar, parcelar pela internet. Então a primeira coisa, acho que uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é na nossa vida a gente fazer o orçamento da nossa vida, né? Da nossa família, da nossa casa. Eu garanto que 99% das pessoas que estão nos assistindo já sabem de cabeça quais os custos fixos que tem todo mês. Sabe o quanto em média gasta de água, de telefone, de luz, de aluguel. Então a primeira coisa a se fazer é perca um tempinho, né, uma meia hora, sente, faça a listinha de tudo que você gasta todo mês, coloque o valor e ali você vai ter o quê? Já o primeiro valor que você tem que ter no mês para você passar tranquilamente, né? Depois disso, o dinheiro que sobrar, você tem algumas alternativas para fazer. Uma das alternativas é você guardar parte do dinheiro. Aí eu dou uma dica aqui, um conselho, uma sugestão. A partir do momento que você decidir, né? Olha, eu vou guardar tantos reais por mês, guarde no início do mês. Não deixe para guardar no final do mês, porque vai chegar no final do mês, você não vai guardar, você vai gastar.
né? E nessa época do ano, aproveite essa grana que você vai receber a mais, né? Tanto que você, empresário, que você vai provavelmente vender mais, né? E tanto o assalariado, que vai ter o 13º, utilize esse dinheiro para quitar suas dívidas, tá certo? Aí tem que ter um pouco o coração duro, né? Para tentar gastar menos nessas festas, né? Comprar menos presente, esse tipo de coisa. Porque as dívidas, né, se você tem alguma dívida, os juros das dívidas de cartão de crédito ou mesmo de empréstimo que você faça é infinitamente maior do que se você pegar aquele dinheiro e aplicar ou então gastar, né? E se você não pagar, por exemplo, esse mês, no mês que vem vai aumentar e assim por diante, né? Então a nossa dica é sempre isso. Receber um dinheiro que não está na frequência, né, todo mensal, use isso para quitar um pouco as suas dívidas. Perfeito, é um ponto bem interessante e importante de ser destacado, porque essa questão do 13º, muita gente usa, inclusive, posso dar exemplo de familiares e coisas do tipo, usam esse valor a mais justamente para gastar nessa festa de fim de ano, comprar um presente. Mas é importante que tenha esse cuidado a mais, né? Não tentar poupar um pouco, se mesmo que vá gastar uma parte, mas tentar poupar para justamente conseguir fazer esse débito das dívidas, para não ter que começar um ano endividado, não é mesmo? Claro, é isso mesmo. E tem, principalmente porque em janeiro, né, mesmo que você não tenha dívidas, em janeiro a gente já tem gasto maior. PTU, IPVA, quem tem criança ou filhos em escola, material didático, esse tipo de coisa, né? Então, aproveite também para guardar um pouquinho para poder quitar essas dívidas, né? Agora, já até avançando para essa parte, era justamente a próxima pergunta. No início do ano que vem, né? Não só início de 2026, mas início de qualquer ano, tem os gastos fixos, são aqueles gastos que em algum momento você vai ter que pagar, você vai ter que gastar aquele dinheiro. Queria que você falasse um pouco sobre esses gastos. Você já comentou, mas só para a gente deixar bem destacado. Lembre-se que você tem logo no início do ano IPVA, você tem IPTU, você tem gasto de material se os seus filhos estão no colégio, né? Então, sempre procure ter um dinheiro guardado para você quitar isso, né? As pesquisas dizem que você deve ter guardado, né, como poupança, pelo menos 6 vezes o salário que você recebe todo mês. Por que isso? Porque, em média, se você perde o seu emprego, em média, você demora até 6 meses para você se recolocar no mercado, né? Então é importante você sempre pensar nisso e tentar ter uma poupança, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter, Hugo, é a questão do que eu brinco, o dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito é uma coisa muito perigosa porque a gente gasta e não vê o dinheiro sair, né? E uma coisa muito importante é a gente lembrar que se a gente compra parcelado, não se esqueça de somar as parcelinhas que você já tem naquele momento. Porque se você bobear, você vai acabar não tendo dinheiro e é os R$10, mais R$10, mais R$10 que você não contou e acabou que está consumindo todo o teu orçamento, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que é aquela de pedrinha em pedrinha, depois vira uma montanha e fica muito mais complicado você limpar uma montanha do que limpar apenas uma pedrinha. Tem um outro ponto que eu já ouvi falando, mais uma vez, que também é tentar evitar usar o cartão de crédito, né? Se propor a gastar o dinheiro que você possui mesmo, ou seja, dinheiro físico, ou seja, dinheiro no cartão de débito, para justamente evitar essa bola de neve que pode se criar, não é mesmo? Exatamente. Tome muito cuidado com isso. E uma sugestão também, ainda falando de cartão de crédito, aqueles gastos frequentes mensais, por exemplo, supermercado. Supermercado você compra todo mês, né? Então a nossa dica é não parcele essas compras mensais. Por quê? Supermercado, por exemplo, você parcela em 3 vezes. Aí esse mês você não vai gastar aquilo, opa, sobrou um dinheiro. Mês que vem, você já tem a parcela desse mês e você vai comprar de novo no supermercado. Então você já vai ter 2 parcelas no mês que vem, ou seja, quando chegar no 3º mês, você vai ter o quanto você gasta de supermercado normalmente e mais uma parcela se você parcelar de novo. Então toma muito cuidado com esses parcelamentos de coisa que você gasta todo mês. Não parcele, tá certo? E se for comprar parcelado no cartão, faça a conta antes. Verifique o quanto que você já está utilizando de parcelas e veja se você vai conseguir parar isso no futuro. Então é questão de disciplina. E é um ponto também de realmente enxergar o gasto, né? Porque a gente tem que destacar que
a parcela do mês é a parcela que você está vendo. Só que dependendo do número de parcelas que você vai fazendo, não é o mês atual que vai ser o seu grande problema. É daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, que aí sim, vão todos esses valores batendo, vão todos esses valores se somando e torna aquele grande problema para a pessoa e pode complicar muito esse indivíduo financeiramente. Claro, sem dúvida. E outra coisa também importante, né, falando agora um pouquinho de endividamento, né, negocie a tua dívida, tá certo? Você vai ter surpresas, porque da mesma forma que você não pode pagar, né, você está aflito com isso, a quem você deve também está querendo receber. Né? Então, muitas das vezes, negocie que você vai ter boas surpresas. E uma forma de negociar é você já levar uma proposta que você sabe que você pode quitar. Tá? Não deixa o teu interlocutor dizer, olha, eu quero receber assim. Não, você já leva uma proposta que você acha. E como essa pessoa também está aflita para o receber, você vai ter boas notícias. E aí, esses são pontos que hoje o nosso foco principal da entrevista era justamente esse fim de ano, início do próximo, mas são alguns ensinamentos, vamos dizer assim, tem que ser levado para toda a vida, né? Não, sim, é um planejamento constante. Exato, porque se você não cuidar disso, mensalmente, fatalmente vai chegar no final do ano, você vai se perder, por quê? Você vai receber um dinheiro a mais e sem planejamento e sem disciplina, você acaba perdendo esse dinheiro e não resolve a sua dívida, e não resolve o problema da sua vida. Né? Porque, como eu disse, se você tem coisas para quitar, quanto mais tempo passa, maior fica esse valor. Né? Todo mundo sabe como é que fica isso, dívida de cartão de crédito, e tomar muito cuidado também com o cheque especial. Perfeito, realmente esse é um tópico que tem que se tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a pessoa nem sabe que já está utilizando o cheque especial e está se enrolando, né? Vamos dizer assim. E nós podemos destacar também um outro ponto que nós estamos comentando sobre esse início de ano, mas que agora já estamos no final do ano, então já fica mais complicado de fazer esse planejamento. Mas já sabendo desses gastos fixos que nós temos no início de todo ano, IPVA, IPTU, é importante também, e é uma estratégia, que a pessoa faça um planejamento já do gasto que vai ter no ano seguinte, para ir abatendo aos poucos durante todo o ano e juntando um pouco de dinheiro a cada momento, que aí na hora que chega o momento realmente de pagar, no início do ano seguinte, não vai sentir tanto, não é mesmo? Claro, isso aí se chama provisão, né? É uma provisão que você tem que fazer. Por exemplo, pegando uma empresa, né? Uma empresa, você sabe que sempre em novembro, dezembro, você tem que pagar o 13º, né? Então, o correto é o quê? Todo mês, você pega o 13º que você tem que pagar no final do ano, divide por 12 e vai guardando um pouquinho cada mês, né? Então, é isso também que a gente tem que fazer na nossa casa, né? A grande diferença da nossa casa para uma empresa é o volume de transações, de coisas que acontecem na nossa empresa. Agora, a forma de gerenciar uma empresa é muito parecido com a forma que a gente administra a nossa vida, né? Você tem que ter disciplina, tanto na nossa vida pessoal, quanto que se você é empresário, é meio ou um pequeno empresário, você também tem que fazer essa mesma coisa nas pequenas empresas. E muitas vezes as pequenas empresas fecham porque você quer administrar a pequena empresa como você administra a sua casa. Quando você administra a sua casa, você consegue, como eu falei logo no início, você consegue saber na sua cabeça exatamente quais são os seus custos fixos, quando que você recebe, olha, eu recebo salário uma vez por mês, então quando é que você paga a conta de luz, assim por diante. Quando você tem uma empresa, primeiro, você começa a receber em vários diazinhos, né? E além disso, o teu contas a pagar, os seus pagamentos, também não ocorrem num dia só. Depende dos fornecedores, aí você começa a se perder. Né? Então, você tendo disciplina na sua casa, se você vai abrir o teu negócio, vai ficar muito mais fácil você administrá-lo. Né? Perfeito. E agora a gente já destacou alguns pontos, destacamos essa questão de planejamento, de educação financeira. Agora falando sobre a pessoa que, querendo ou não, está um pouco sem tempo de fazer, se enrolou, vamos dizer assim, não financeiramente, mas se enrolou na hora de fazer esse planejamento. Você comentou sobre o programa que você tem no seu escritório. Queria que você falasse mais um pouco sobre ele, que é bem interessante para fazer esse planejamento nesse fim de ano. Sim, o diretor de aluguel, né, o nosso diferencial é que nós ensinamos a técnica de gestão, né, como administrar a empresa, né, ou sua casa, e nós ajudamos a implementar. Né? Nós ajudamos, porque não adianta só eu vou fazer um curso de educação financeira. Aí você vai passar um mês fazendo o curso de educação financeira. Quando você vai chegar no primeiro dia, assim que acabar o curso, você vai entrar no dia a dia do seu negócio, no dia a dia do seu dia a dia, e você acaba não conseguindo implementar. Né? Então nós ajudamos não só de ensinar,
como é que você deve fazer, mas ajudamos você a fazer aquilo que você aprendeu, tá certo? Então as coisas acontecem aos poucos. Você aprende e a gente acompanha como é que você vai cuidar disso na sua vida. Perfeito, Myron. Pontos importantes que nós destacamos, a gente podia até continuar conversando. Claro, isso aí é muito amplo. Exatamente, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Te agradeço muito por ter comparecido, por essa conversa também. Obrigado, Hugo, pela gentileza, né? A gente está à disposição para quem quiser conversar com a gente. Pode ser pessoa física ou pode ser um pequeno empresário que queira conversar com a gente para falar um pouquinho do seu negócio e a gente poder dar umas dicas também, né? Para poder ajudar justamente você viver melhor e a sua empresa crescer. Perfeito. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e hoje a gente vai conversar com a Daniela Freitas sobre o projeto Reage Mãe. Já estamos aqui ao vivo com ela, que veio conversar com a gente sobre essa iniciativa, sobre esse projeto tão legal e tão importante aqui para a cidade. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, um prazer conversar com você sobre o Reage Mãe. E, antes de qualquer coisa, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público, se apresentasse. Boa tarde, meu nome é Daniela Freitas, eu sou do Projeto Reage Mãe, presidente do Projeto Reage Mãe, que acolhe gestantes e puérperas com vulnerabilidade social aqui no município de Petrópolis. Atualmente ativas, hoje a gente tem praticamente 200 mulheres ali cadastradas e a gente leva todo esse acolhimento e informações. Sou doula também, então a doula dá esse suporte físico, emocional e educativo às gestantes e parturientes. Perfeito, Daniela. Para a gente poder começar a falar sobre o projeto, queria que você contasse um pouco de como que ele surgiu. Qual é a história desse projeto? Qual é a história do Reage Mãe? O projeto Reage Mãe ele surgiu baseado de uma violência obstétrica no seio familiar,
com óbito. Lá em 2018, não falo fatalidade, eu falo uma tragédia mesmo, porque não deveria ter acontecido. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu dessa situação, onde eu acabei enxergando muitas mulheres silenciadas na questão da vulnerabilidade e a violência. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu, hoje eu falo que é a menina dos meus olhos, mas ele nasceu baseado na força dessa questão toda que as mulheres enfrentam no dia a dia, na sua gestação, sobre a violência. Agora nós estamos já em 2025 e desde quando esse projeto existe? Então, desde 2018, eu vim, né, assim, acolhendo essas mulheres. Muitas mulheres não relatavam seus relatos de partos, não sabiam o que era uma violência obstétrica, e de lá para cá foi criado essa rede, essa comunidade que é o Reage Mãe hoje em dia, assim, ganhando uma proporção gigante, né? Porque hoje a gente tem vários parceiros comerciais, assim, parceiros do dia a dia, que nos ajuda a levar o Reage Mãe e deixar hoje ele aí de pé. Daniela, você já comentou sobre os parceiros, sobre o tamanho que esse projeto está ganhando. Queria perguntar para você justamente sobre isso. Vendo de 2017, agora já em 2025, 2017 não, desculpa, 2018, já em 2025, agora 7 anos de projeto, como que você está vendo a adesão da população e da comunidade no geral em relação ao projeto? Então, o projeto Reage Mãe, ele não tem apoio governo, né? Mas ele tem muito apoio hoje em dia, porque as próprias mulheres hoje do projeto, elas se tornam rede de apoio. Eu tenho mulheres que já saíram do projeto Reage Mãe, estão estruturadas, e elas mesmo é que fazem o boca a boca. Então, hoje a gente tem muita parceria com comércios locais, com pessoas comuns, né, que ajudam, inclusive com enxovais, com roupinhas dos seus filhos, e a gente tem todo esse processo também social, né, além de encaminhamento, de palestras, a gente tem esse projeto social de Casa 0800, de enxoval para bebês, então esse boca a boca fortalece muito essa questão, então boca a boca do bem. Sem dúvida nenhuma, boca a boca muito importante para as pessoas conhecerem o projeto e conhecerem também as ideias do projeto e entender, levar essas pessoas esse conhecimento. É. E Daniela, eu queria saber de você também qual é a importância desse projeto no sentido de a importância da conscientização da população, a conscientização dessas mulheres sobre este assunto. Hoje a gente tem mais de 11 milhões de mulheres, mães solos, pelo Brasil afora. Então, é uma realidade que ela é passada a nível Brasil, a nível por todo o mundo aí de mães solos. Tantas outras sequer têm o nome do pai no registro dos seus filhos. Então, esse enfrentamento sozinha, sobrecarregada, mulheres que saem de dia para trabalhar, tem que criar os seus filhos sozinha. Então, o Reage Mãe, ele é essa força a mais, é tentar levar aí. Muitas sequer têm uma rede social, que eu digo assim, elas não conseguem nem se comunicar assim muito, não tem um entretenimento, não tem nada, porque elas estão sozinhas, né, com seus filhos, na criação dos seus filhos, e o Reage Mãe, ele vem com esse acolhimento, ele vem com todo essa força para todas elas. E a gente pode destacar justamente pela essa dificuldade de acesso a certos tipos de informação que você destacou, como por exemplo a questão de não ter uma rede social,
que também complica para conhecer esse projeto, que é muito importante que a população, caso conheça uma pessoa que esteja nesse tipo de vulnerabilidade social, também leve o projeto para ela, né? Leve o conhecimento sobre o projeto para a pessoa poder procurar, não é mesmo? Inclusive, a gente, hoje no projeto ele é dividido por parte, né? A gente tem adolescentes, inclusive no projeto hoje, e isso eu estou falando de um projeto que geralmente todos os projetos eles são paliativos, né? Pois eu tenho praticamente 70 adolescentes que ou estão no período já da gestação ou que já passaram aí pelo momento gravídico delas. Então, é muito sério essa questão também da adolescência, gravidez na adolescência, essas meninas que se tornam mães muito cedo e que geralmente são mães solo e que dependem também dessa rede de apoio que é da própria mãe. A evasão escolar não são os meninos que param de estudar, são as meninas que param de estudar. Então, esse é um assunto muito sério, um assunto que requer muito apoio, não só social, mas do governo, um olhar diferenciado, sem julgamento, falar sobre educação sexual, sobre dessas meninas, a saúde dessas meninas, que, assim, infelizmente, a gente viu dados que, sobre a morte materna, hoje mais de 66% praticamente são de meninas que engravidam até 14 anos. Então, elas morrem porque engravidam. Então, é muito sério esse assunto, vai muito mais além da gestação das nossas meninas, nossas mulheres que se tornam aí mães solo muito cedo e ficam nessa rotatividade sozinhas. E a gente pode destacar, Luciana, que essa questão da educação sexual é um tabu muito grande na nossa sociedade ainda, porém é uma questão que precisa se tornar uma realidade para que evitem, para que se atenuem esses números que são tão preocupantes e existentes na nossa sociedade. Eu queria te perguntar como que as pessoas podem fazer para procurar o projeto? Nós temos a rede social, né, a página @reagemãe, tem o contato também de telefone, que é 24 992 84 6199. Essas, tanto por telefone como pela rede social do Reage Mãe, pode entrar em contato que a gente vai receber lá com muito carinho. Queria até fazer uma. A gente está comentando sobre a importância do apoio da sociedade, a importância do apoio dos órgãos municipais, que infelizmente atualmente ainda não é uma realidade, mas pode vir a se tornar. Mas é importante destacar que tem certos comércios, por exemplo, da sociedade, da nossa sociedade aqui de Petrópolis, que estão apoiando, não é mesmo? Sim, sim, a gente está numa campanha bem bacana, que é o Natal Feliz. Já iniciamos a campanha, é uma parceria aí com a loja Pequenos Travessos, que abre a porta das lojas lá para poder ter ponto de referência de doação, arrecadação, usa a sua página também, nos ajuda também com prendas. É uma loja local, que é nascida aqui também, no município de Petrópolis, então tem uma parceria muito bacana também com o Reage Mãe. E se os membros da sociedade quiserem também fazer uma ajuda financeira, existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade também. A gente tem o Pix e tudo direitinho. Não sei se pode passar aqui. Pode sim, pode sim. Daniela Freitas, reagemãe@com. Perfeito. Então as pessoas já sabem, podem fazer essa contribuição tanto via Pix, tanto, é claro, por meio da Pequenos Travessos, que está fazendo essa participação, né, fazendo essa colaboração junto com o Reage Mãe para esse auxílio. E Daniela, a gente já falou de muitas coisas mais técnicas, né, no sentido de contar a história, contar todas essas situações e falar sobre a importância do projeto, mas agora eu queria perguntar num quesito mais pessoal. Para você, qual é a importância desse projeto e como você vê toda essa caminhada desde 2018 até agora em 2025? Eu sempre falo que assim, eu não faço porque eu sou boazinha, né? A gente faz porque a gente tem consciência política, consciência social,
e porque, de alguma forma, a gente tem um chamado. Para quem acredita, então eu acredito firme e forte nesse chamado que acaba sendo impregnado na nossa pele, no nosso corpo, na nossa alma. Hoje, assim, a minha vida é totalmente dedicada a esse projeto. A gente envolve muito a família. Meu filho, desde 2018, que era uma criança e hoje já está com 19 anos e já está na faculdade, foi todo envolvido nesse projeto social e que aprendeu muita coisa com essa realidade. A realidade de famílias que são mulheres que chefiam suas casas e que lutam pro dia a dia para dar de comer para os seus filhos. Perfeito, Daniela. Realmente é um projeto muito importante, uma ação muito tocante, muito bonita, que a gente precisa destacar. E só para a gente finalizar, queria saber se você quer destacar mais algum ponto, tanto do projeto, ou, é claro, fazer um apelo à sociedade. O apelo à sociedade é que quando você enxergar uma mãe, né? Eu sempre brinco que ninguém fala para um pai, nossa, você já tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, mas essa pergunta sempre é feita às mulheres. As pessoas, um ato já preconceituoso, já falam que os filhos são das mulheres e não dos homens. Então, o apelo é esse: quando uma mulher engravida, ela não engravida sozinha, né? Ela engravida junto com o seu parceiro, a responsabilidade é de ambos. Então, o julgamento não deve fazer parte de uma mãe que sequer tem o nome do pai no registro dos seus filhos. O julgamento sequer pode ser por uma mulher que sai de dia para trabalhar, retorna no ônibus lotado para poder pegar seu filho na creche e lutar pela vaga na creche de seus filhos para poder manter o sustento da sua casa. O julgamento jamais pode ser de uma mulher que luta para criar os seus filhos e, principalmente, uma mulher que passa pela gravidez e uma violência obstétrica. Perfeito, Daniela. Palavras importantíssimas e é realmente algo que tem que ser colocado na cabeça da sociedade. As pessoas têm que entender esses pontos que são de tamanha importância e são uma realidade. Daniela, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no programa. Foi um prazer conversar com você sobre a história do projeto e sobre o projeto no geral. Obrigada. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.